justamente que no cópita saídico do sexto século, que não se traduz o verbo era um Deus, que no cópita não tem o verbo era um Deus. Aí eu desmenti, né, trouxe o cópita provando que está traduzindo sim da maneira que Viu? Ele trouxe, ele disse que desmentiu o William, tá? Ele desmentiu o William e ele disse assim, eu trouxe. É o nível do cara que quer falar de texto em cópita, que quer falar de grego. Meu querido, eu não bato no peito e digo, sou gramatólogo, eu não tenho esse peso para levar. Mas vocês se intitulam gramatólogos e cometem erros gravíssimos no português. Olha o jeito que você escreveu Filipenses no seu vídeo. Olha o outro gramatólogo aqui, ó, seu amigo Euler. O debate vai ser sobre a TNM e suas tradução. O Telles ele precisa fazer ataques pessoais para validar os seus argumentos, porque em si eles não têm peso. Então ele vai usar essa expressão analfabíblicos, ele vai falar que a gente não terminou nenhum ginásio, ele vai falar que somos analfabetos, entendeu? Aí eu fico pensando, uma pessoa tão limitada, coitada, não sabe nem utilizar a ferramenta do aplicativo. O pior tipo de analfabeto que existe hoje é o analfabeto digital. Então, mas vamos para os argumentos. Aqui ele usa um texto cópita, uma versão cópita, para sustentar a tradução do Novo Mundo. E aí o problema não seria nem a tradução ali a princípio, né? A princípio, mas sim a teologia por detrás da ideia de colocar o artigo indefinido ali. Então ele diz assim, não, em cópita, ali na terceira sentença do prólogo joanino, nós temos ali um Deus. O William disse que não. O William não sabe de nada e caiu na armadilha. O William, né? O William que disse que é professor de grego há 11 anos, 11 anos, tinha feito não sei quantos cursos, é professor de grego há 11 anos, porém, eu descobri ontem que ele está estudando grego com o Elton Maia, com o professor Elton Maia, há quase um ano, né? Então eu fico pensando, como o cara é professor de grego há 11 anos, se ele está estudando com o professor, ainda vai fazer um ano, e esse professor, ele tem no máximo aí 3 anos de grego. Bom, deixa ele destilar o veneno dele um pouquinho. Ele disse que ganhou um catálogo explicando cópita e vai tentar ler esse catálogo. Mas observe como que ele não entende nem o catálogo que ele está lendo. A terceira sentença, que Jesus é um Deus, e no versículo 18 do mesmo capítulo, ele já coloca Jesus como o Deus. E aí tem aqui, ó, no versículo 1:18, o primeiro uso de theos em grego é uma clara referência à pessoa de Deus, Pai, e é anartro em grego, não tem artigo. Entretanto, acompanha o artigo definido em cópita. Em cópita já tem o artigo definido. A expressão monogenes theos é uma clara declaração em referência a Cristo. No texto grego, essa expressão também não traz artigo em grego, é anartro, nem para monogenes, nem para theos. Mas, olha aqui é que entra a questão, mas a versão cópita saídica traz o artigo definido aqui. Diante disso, temos que nos perguntar, como o mesmo tradutor diria que o verbo é um Deus em João 1:1, na parte C, e o chamaria de o Deus, em João 1:18. Aí ele tece um comentário aqui. Provavelmente porque João 1:C foi entendido no sentido qualitativo e não literal, como alguns supõem. É interessante que essa opinião é bem reconhecida entre os gramáticos do dialeto saídico. Ariel Shisha Shalevi, sobre o assunto, diz: em cópita, o dote pode significar um Deus ou aquele que tem a natureza divina. Viu como ele não sabe nem o que ele está lendo? O catálogo dele simplesmente atestou o que as testemunhas de Jeová entende como está a tradução do Novo Mundo, um Deus.
Da mesma forma que o copta, que na terceira sentença, em João 1:1, que a palavra Deus ali é qualitativa, qualifica o verbo, e não no sentido literal, como ele mesmo leu. Quis utilizar João 1,18 para dizer que Jesus é o Deus. Só que lá em João 1,18 não está chamando Jesus de simplesmente o Deus. Está chamando Jesus de o Deus unigênito que está ao lado do Pai. Agora eu te pergunto, como uma pessoa que se intitula um gramatólogo, um conhecedor da língua grega, não sabe fazer uma interpretação de texto em português? Está nítido. Ele simplesmente ensinou através do catálogo dele o que as testemunhas já ensinam há anos.